Entrevista. 8h23. Promotor de Justiça Fernando Krebs, bom dia. Bom dia, Cleiton Silva, bom dia, Saulo, bom dia, ouvintes do programa Falando com a Cidade. Promotor, o senhor realmente não descansa. Imagino que chega aí no seu gabinete todos os dias um monte de denúncias e reclamações, mas hoje em especial eu quero falar sobre a questão da mordaça, o perigo da mordaça. O senhor vem batendo nessa tecla nesses últimos dias, defendendo o direito de expressão, de crítica, aí tanto da pessoa comum quanto daquelas que têm prerrogativas políticas ou jurídicas. E, enfim, como anda esse debate? Esse debate é extremamente importante, né? Porque ele diz respeito ao exercício da cidadania, né? E é uma das características dos regimes democráticos, né? Não adianta a gente criticar a Venezuela, criticar Cuba ou outros países que adotaram regimes autoritários e que limitam o direito à manifestação, à opinião, à expressão, à crítica, né, que são pouco democráticos, né, quando no Brasil a gente começa a adotar medidas semelhantes, né. Recentemente o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele baixou uma resolução determinando que os magistrados, né, não se manifestem nas redes sociais em relação aos candidatos aos cargos eletivos. É justo e razoável que não se permita que um juiz faça campanha para o candidato A, B ou C. Mas aí não poder expressar a sua opinião no sentido de fazer uma crítica construtiva ou depreciativa, né? Até um elogio, né? Aí vai uma diferença muito grande, né? Então essa medida, ela é uma ameaça à liberdade de manifestação, de opinião, de expressão, de crítica e à própria democracia. Até porque os magistrados, assim como os membros do Ministério Público, eles não renunciam à cidadania ao se tornarem juízes ou promotores. Exatamente, continuam sendo fazendo parte da população do mesmo jeito. Tanto é que a Mônica Faxinella, ela fez uma crítica bem sarcástica, falando que promotores e procuradores agora só podem publicar receitas de pamonha nas redes sociais. Aí fica tudo bacana. Exatamente. E também não é papel desses conselhos, tanto do CNJ quanto do CNMP, ficar controlando discussões e divergências e brigas em WhatsApp, por exemplo, né? Só porque envolve um membro do Ministério Público ou da magistratura. Então isso é apequenar esses órgãos de controle administrativo, funcional e financeiro, né? Para dar a eles uma função que viola, né, um dos alicerces da democracia, que é a liberdade de opinião, de expressão e de manifestação. São direitos de primeira geração, produtos, filhos, né, da Revolução Francesa e dos ideais iluministas que se perpetuam até hoje, e nós não podemos acabar com eles, né? O presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, eu só consegui falar todo esse nome porque está hoje no Jornal Popular, o nome integral dele, né? É um nome difícil, né? Ele andou perseguindo seus desafetos políticos, né? Juízes, inclusive na Turquia, e adotando também na Turquia um regime de força, né? Exatamente. E para qualquer regime de força, né, ser instaurado, a primeira vítima da democracia é a liberdade de manifestação, né? Exatamente. E voltando aqui para o Goiás, a associação, presidente da Associação Goiana do Ministério Público, José Carlos Neto, também saiu em defesa, né? Exatamente. Publicou ontem no Jornal Popular, né, um artigo, né, chamando a atenção para o risco da mordaça. Até porque no passado o Congresso Nacional tentou aprovar um projeto de lei amordaçando juízes, promotores, né, e delegados de polícia, os impedindo de falar sobre os casos nos quais atuam, né? O que também era um retrocesso e que foi derrotado, né? Foi impedido, né? Portanto, é preciso manter a vigilância, né? Que há que ser eterna, né? Para que esses retrocessos não se configurem. Pois é, e não sei se o senhor viu aí a revista Veja, que fez o tema, a matéria, a manchete é até a seguinte: matemática de horrores da criminalidade com explosão de alta de 72% nos últimos 10 anos. Então, assim, o governo vende que agora, hoje entrega mais 102 veículos, 103, aliás,
E veículos até modernos, acho que foram caros esses veículos para a ação diária do policial militar, mas enfim. E tenta nos vender que a segurança está maravilhosa no estado de Goiás. Agora, com esse levantamento de vários departamentos, inclusive mastigadinho pela revista Veja, desmente que a criminalidade subiu no estado, né? Ou no país inteiro, especificamente no estado. A gente observa, de um lado, o governo do estado, né, falando em redução dos índices de criminalidade, mas na prática o que se tem é exatamente o oposto, né? E agora entregam veículos que não são veículos adquiridos pelo estado de Goiás, são alugados, são locados. Sempre. Com o valor dessa locação é possível adquirir o veículo, nós já provamos isso matematicamente, até porque o estado, quando o adquire, né, ele tem isenção de ICMS e de tributos, né? Além do mais, esses veículos novos, eles têm garantia, né, de 1 ano, 3, eventualmente 5, dependendo do fabricante, né, e também não apresentam defeitos mecânicos, portanto não tem manutenção cara. Nós provamos que essa medida, essa política de locação de veículos para a segurança pública, ela é antieconômica, ela é extremamente cara, onerosa para os cofres do Estado, e esse dinheiro que se quer gasto indevidamente, de forma errônea e antieconômica na alocação de veículos, deveria ser destinado ao reaparelhamento de toda a segurança pública, né? Das unidades da Polícia Militar, das delegacias de polícia, né? E isso não ocorre. Recentemente nós tivemos na DERCAP, na Delegacia Estadual de Crimes contra a Administração Pública, e lá detectamos que cerca de 90% dos inquéritos sequer haviam sido remetidos ao Poder Judiciário. Já estourado o prazo para remessa, que é de 30 dias. Havia inquéritos com 10 anos de instauração que nunca foram enviados ao Poder Judiciário. Em Goiânia, só para você ter uma ideia, veja só o absurdo, nós temos 20 mil inquéritos policiais que nunca foram remetidos ao Poder Judiciário. O que demonstra a absoluta falência da Polícia Civil no estado de Goiás. E o desrespeito dessa polícia a uma norma do Código de Processo Penal que determina a conclusão do inquérito e remessa com 30 dias, ainda que para solicitar um prazo maior. Além disso, nós tivemos em Goiânia a redução das centrais de flagrante, né, de 4 para apenas 1, né, o que acaba dificultando ao cidadão fazer a ocorrência policial, fazer o registro da ocorrência. A maior parte dos registros de ocorrência realizados na Polícia Civil não se transformam em inquéritos policiais. Portanto, os crimes não são investigados. Como eles não são sequer investigados, não haverá processo, não haverá condenação, não haverá punição. Isso serve de estímulo à criminalidade, né, e, consequentemente, contribui com o aumento da violência. Somado a isso, o fato de que hoje, no estado de Goiás, nós, na prática, não temos um regime semiaberto, né? Porque dos mais de 500 presos no regime semiaberto de Aparecida, apenas 32 permanecem lá. E nós já havíamos alertado, inclusive, que o Carlinhos Cachoeira iria acabar cumprindo a sua pena em casa ante a falta de regime semiaberto no Estado. O Estado prometeu containers de concreto, né? E a resolução do problema em 3 meses, já se passaram quase 6 e até agora nada. Então o Estado prefere gastar dinheiro com publicidade, com propaganda, por quase R$1 bilhão nos últimos 8 anos, né? Além disso, gastar com coisas inúteis, além da alocação antieconômica de veículos, e não investe no sistema prisional, não investe na melhoria do atendimento da Polícia Civil ao cidadão, na conclusão de inquéritos policiais, na realização das investigações, enfim, não investe naquilo que é realmente necessário. Exatamente. Última pergunta, assim, antes de ir para essa pergunta, lembrando que os veículos que são locados, terminou-se o contrato, são devolvidos. Sim, eles são devolvidos, ou seja, não há aumento de exatamente. veículos. Apenas a reposição de veículos, né? E eles sempre mudam a cor dos veículos, via de regra colocam só as cores do governo do Estado, como nós tivemos que ingressar com a ação para alterar isso, e só depois de ingressar com a ação eles alteraram, né? Porque o Estado não é do partido A, B ou C, né? O governo é momentâneo, ele é passageiro, tem que ser utilizadas as cores oficiais do Estado de Goiás, né? O que aconteceu também no estádio olímpico, né? E também no autódromo, não foi utilizar as cores do governo, né? E foram objeto também de questionamento do Ministério Público de uma colega, a doutora Fabiana Zamalua. É preciso mais seriedade no que diz respeito à política de segurança pública no Estado. Lembrando que o atual governador e ex-vice-governador foi também secretário de Segurança Pública do Estado e acabou vitimado ele mesmo pela violência tomada
tomou um tiro, né? Exatamente, não deu conta de resolver o problema da pasta. Agora me tira uma dúvida rapidamente, estou falando sobre cores, que os governos quando mudam de cor, isso também acontece em prefeituras. Aí sem dúvida, o cidadão sai repintando todo o patrimônio público municipal ou estadual. É contra a lei? Tem como combater isso aí? Isso é ilegal, né? Porque você personaliza os bens públicos pintando as cores do partido ou de preferência do prefeito. Já teve casos de prefeita do interior, se não me engano, Campo Norte, que ela pintou a cidade toda de rosa, porque ela só andava de rosa, o carro dela era rosa, etc e tal. E essa cor rosa, embora não fosse do partido dela, era que vinculava a sua pessoa. Então a administração tem que ser impessoal, a administração é de todos, ela não é do partido A, B ou C. Portanto, não se pode adotar na pintura de bens públicos, prédios, etc., as cores de um partido político. Assim, as cores do município. Sim, sim. Né? É preciso, claro, pintar os prédios públicos reformados, ou de cores neutras, ou então adotando cores do município, mas não do partido político, ou as cores da preferência do governante do momento, né? E que o identifica e facilita a sua eleição ou reeleição. Ok, bom, são 8h34, começamos a semana botando a boca no trombone. Muito obrigado pela sua participação em mais uma manhã, promotor. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e deixo aí um abraço a você, Cleidson Silva, ao Saulo e a todos os ouvintes do programa Falando com a Cidade. Nós que agradecemos. Falamos com o promotor de justiça Fernando Krebs nesta manhã de segunda-feira, aqui no programa Falando com a Cidade. Você viu aí, Saulo? Vi, rapaz. É só